Nós estamos aí retornando, né, e recomeçando também a sequência de estudos aí sobre as doutrinas básicas. E hoje nós vamos começar a tratar sobre o estudo do Espírito Santo. Ou, dentro da divisão da teologia sistemática, né, a pneumatologia, que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo. Para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Para tratar. Quando você está abrindo aí, a ideia da nossa sequência de estudos aqui, relembrar algumas doutrinas sobre o Espírito Santo e tratar também sobre a visão depois da chamada onda pentecostal, né, sobre a ação do Espírito Santo. Será que nós temos, de fato, dom de línguas hoje? Será que os chamados dons carismáticos ainda estão em vigor? Se estão, como que são? Será que essa glossolalia que a gente ouve por aí, né, xiribiri canta labasterianas, samambaia, balachita e por aí vai, isso de fato é dom de línguas? Será que o recebimento do Espírito Santo é através da manifestação de línguas apenas? Como nós podemos ver isso segundo as Escrituras? Como nós vamos confrontar isso? E qual de fato é a ação do Espírito Santo dentro do plano da cooperação, né, da Trindade na redenção? Então nós temos aí uma sequência aí para caminhar e espero que você, antes de definir a sua conclusão aí sobre a aula, acompanhe toda a sequência aí, né, quantas aulas forem, para que juntos possamos caminhar na conclusão aí centrada nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, ele vai nos dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e, quem que aparece aí? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para muitas pessoas, o Espírito Santo ele tem uma atuação apenas após o Pentecoste, após a descida do Espírito Santo, né? Mas, na verdade, quando nós já estudamos a respeito do ser de Deus e tratamos dos seus atributos e falamos a respeito da Trindade ou da triunicidade, nós vemos que a pessoa de Deus, que é um só Deus, mas que subsiste em três pessoas, ele é ativo e atuante em todas as esferas relacionadas à nossa existência, tanto na criação, como também na redenção e também na consumação, né? Não só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuam na salvação do homem, mas também juntos, desde a criação, todo o processo revelacional, de redenção e tudo mais, e culminando, inclusive, na própria consumação e em toda a eternidade. Então, nós observamos que, desde o início, nós temos aqui, no livro de Gênesis, ainda, obviamente, como um proto, né, apresentação dessa Trindade, mas nós já vemos as três pessoas da Trindade atuando aqui na criação. É lógico que com o progresso da revelação, isso vai ficando mais claro. Mas aqui nós observamos. Então observe aqui, mais uma vez, alguns termos que eu vou chamar a sua atenção. No verso 1, então diz aí: no princípio criou Deus. Palavra aqui, Elohim, ou El, né, no plural, mas que aponta para a figura do Deus Pai. Depois, no verso 2, você tem que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, você tem a figura da pessoa do Espírito Santo de Deus aqui no verso 2. E se você observar o verso 3, o que diz aí o verso 3? Não. Começa lá. Disse Deus, haja luz, e houve luz.
Aí você fala, pastor, cadê a segunda pessoa da Trindade aqui nesses versos? É lógico, está implícito, mas quando você compara Gênesis com o Evangelho de João, e eles são paralelos, né? Eu já disse aqui algumas vezes que se eu fizesse parte da comissão que definiu a ordem dos textos sagrados, eu começaria o Novo Testamento com o Evangelho de João e não com o Evangelho de Mateus, porque a gente perdeu esse paralelismo. Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E você vai ver lá em João começando, é lógico que com o grego, né, aqui com o hebraico reshit, por isso bereshit, e lá com o grego arque, mas traduzido como princípio. Então aqui no princípio criou Deus os céus e a terra, lá em João 1:1 você vai ter, no princípio era o verbo, que na verdade pode ser traduzido por verbo, mas significa logos, a palavra. Mas a tradução foi usada a verbo justamente para fazer um paralelo com Gênesis. O verso 3 diz, disse Deus, e o que ele disse? Haja luz. O que é haja? Um verbo, né? Venha a existir. Então, a palavra de Deus é esse verbo. A primeira palavra que sai é essa ordem da criação, é esse verbo. E é por isso, então, que depois o Novo Testamento vai dizer que em Cristo Jesus todas as coisas foram criadas. Paulo, no Colossenses, vai dizer que ele é o primogênito da criação, não no sentido de ser o primeiro criado, mas de ser aquele que é o agente da criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Então você tem Deus, o Espírito de Deus, e você tem a palavra, o verbo de Deus, aqui em Gênesis, apontando para as três pessoas. E o Espírito Santo, obviamente, então, inserido nesse contexto. Então, quando nós iniciamos aí o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, nós não podemos negligenciar o fato de que esse único Deus que subsiste em três pessoas, esse único Deus está agindo não somente na redenção, mas em toda a obra de Deus desde a eternidade. O Espírito Santo, o próprio Deus e a segunda pessoa da Trindade, que depois veio a ser encarnada em Cristo Jesus, estão interagindo desde toda a eternidade. Então o Espírito Santo não começa simplesmente seu ministério a partir do derramamento do Espírito Santo lá na festa de Pentecostes, registrado em Atos 2. Mas ele sempre, né, está atuando. Então, para a gente relembrar um pouquinho aí daquilo que nós já tratamos hoje, tratamos até hoje, para entendermos aqui a sequência, nós já vimos que Deus é, portanto, esse Criador soberano e que faz tudo segundo a sua vontade e para a sua própria glória. É o que nós observamos aqui também em Gênesis capítulo 1, verso 26. Você que está aberto aí, com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo o verso 26 de Gênesis 1. Diz lá, também disse Deus, e o que ele disse? Façamos. Primeira pessoa do plural, apontando mais uma vez para essa realidade, que aqui ainda não é bastante claro, obviamente, nós estamos no primeiro capítulo, mas que no progresso da revelação deixa clara a existência de um único Deus que subsiste em três pessoas. Aqui, pelo menos, nós sabemos que são mais do que uma, porque se façamos, então, primeira pessoa do plural aponta para a ideia de pelo menos duas. Mas nós já vimos, e agora, pela revelação completa, entendemos que quando o Gênesis fala de Deus, Espírito de Deus e do Verbo, ele está falando desse ser único, divino, porém, que subsiste em três pessoas. Por isso ele diz que façamos o homem a nossa imagem semelhante. Então esse Deus é o Criador de todas as coisas. Nós vimos que esse Deus, ele se revela ao homem através da sua palavra, né? Ele apresenta-se ao homem a respeito da sua criação, a respeito da sua vontade, a respeito também do seu plano. E nós vemos, como lemos aqui no verso 26, que ele compartilhou conosco alguns atributos, que são aqueles atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
aponta aqui para o fato de que Deus compartilhou com os seres humanos alguns atributos. Nós sabemos que esses atributos em Deus são perfeitos. Quando Deus cria Adão e depois Eva, esses atributos também foram compartilhados com eles de uma maneira reta, porém depois o pecado veio e manchou tudo isso. Mas nós continuamos ainda expressando essa semelhança, essa imagem de Deus através desses atributos. Por exemplo, nós sabemos que Deus é amor. Nós também temos esse senso de amor. É lógico que o nosso amor, infinitamente menor e manchado, maculado pelo pecado, acaba não sendo expressado da maneira que deveria ser. O nosso senso de justiça, nosso senso de misericórdia, a nossa ira, né? Lembrando que a ira também é um dos atributos de Deus, e que em Deus é perfeito, mas em nós nos conduz a pecar, nos conduz a ações que acabam desassociando a esse padrão da imagem de Deus. Vimos também que Deus fez um pacto com esse homem, um pacto de obediência, e esse homem era o alvo da bênção de Deus. E ele foi colocado como a coroa da criação porque ele foi diferenciado. Nós vemos depois no capítulo 2 de Gênesis, quando vai tratar da criação do homem especificamente, que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele, né, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É o que diferencia o ser humano de todo o resto da obra da criação, né? Todas as outras coisas são seres vivos ou seres viventes, enquanto nós somos alma vivente, né? Eu sempre faço esse parênteses aqui, porque é uma situação para os nossos dias que parece que planta e bicho é mais humano do que os humanos, né? Mas sei que você não gosta de ouvir, hoje Edmé não está aqui, então eu posso falar com mais. Mas não existe diferença nenhuma entre a sua samambaia e o seu pet. Tá? Não tem. Só biologicamente, uma vegetal ou animal, mas o seu pet não tem alma, ele não vai para o céu. Bom, Jesus não morreu pelo seu pet. E você também não deveria morrer por ele. Os seres humanos são mais importantes do que os cachorros. São mais importantes do que os gatos, do que os peixinhos dourados. Então, para com essa bobeira. Ai, meu filhinho, vem cá com a mamãe. Você não gera cachorro. Mesmo que alguém possa te considerar uma cachorra. Mas você não gera cachorro, você não gera gato. Não é... Ai, para com isso. Isso aí é uma patologia. Os crentes hoje casam e adotam 2 cachorrinhos. Você fala assim, vocês vão ter filho? Não, filho dá muito trabalho. Isso é pecado, porque Deus te criou para multiplicar. Ah, mas o mundo é difícil. Sempre foi. Depois do pecado, o mundo sempre foi difícil. Os nossos primeiros pais já viram os filhos se matando. Então esse mundo sempre vai ser difícil, meu amigo. Então, Deus nos criou e nos dotou com atributos que não foram dados a outros seres. E Ele nos deu o espírito, Ele nos deu a alma, e isso nos diferencia. Tem gente que trata melhor os bichos do que as pessoas. Tem gente que ama mais o bicho do que os seres humanos. Cuidado! Isso não é um padrão bíblico. Você tem que cuidar bem dos bichinhos? Sim, tem que cuidar bem do bichinho, cuidar dele, a comidinha, né? Proteger do sol, proteger do frio, não sei o quê. Mas ele continua sendo bicho. Né? Tem gente que gasta não sei quanto, vai fazer a festa de debutante da Lulu vai fazer 15 aninhos. Convidei todos os amiguinhos do bairro, né? Só não chamei o Rottweiler porque ele é antissocial. Para com isso, né? Vai gastar dinheiro, vai lá na casa lá das crianças lá e faz uma festa de aniversário para aquelas crianças que às vezes nunca têm. Então, cuidado. Deus nos criou de modo diferente. Ele soprou em nós o fôlego de vida, seu espírito. E por isso nós vimos já
que alma e espírito no contexto bíblico são sinônimos. Tudo bem? Então vamos lá. Só que esse homem desobedeceu, né? E ele então pecou e por isso manchou todo esse senso que Deus nos deu, tal, foi manchado, e por isso que a gente faz essas besteiras aí e coisas piores, né? Porém, Deus que permitiu, que deu esse livre-arbítrio ao homem, que ele usou esse livre-arbítrio para pecar, e pecou, e quando pecou, perdeu esse livre-arbítrio, porque agora ele não tem condições de voltar mais à situação de retidão, Deus então acaba realizando a obra da redenção para resolver esse problema que o nosso pecado causou. E para isso, ele separou para si um povo, ele elegeu para si um povo e reconcilia conosco através da figura de Jesus Cristo, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnada. Então isso nós já estudamos. E nós vimos que Deus aplica essa salvação nos seus escolhidos mediante a pregação do Evangelho, mediante a pregação da palavra, sob ou debaixo da ação do Espírito Santo. E é por isso, então, que agora nós terminamos aí o mês passado tratando sobre salvação, agora vamos tratar sobre a ação do Espírito Santo. Na redenção, a principal é aplicar sobre nós a salvação. Então, de uma maneira bem simplista, irmãos, olhando para a Trindade, nós temos o Pai determinando a salvação dentro dessa relação econômica, né, da Trindade. Então, Deus Pai determinando a salvação, Jesus realizando a obra da salvação e o Espírito Santo aplicando nos eleitos esta salvação. Então, basicamente, é dessa maneira que na redenção a Trindade opera. Então, nós vemos que essa salvação é aplicada pelo Espírito Santo através da pregação da palavra. Mas quem é, então, o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Então, vamos lá. Esse assunto já trouxe muita divisão na história do cristianismo. Existem pelo menos 3 linhas que precisam ser mencionadas aqui para que a gente não caia no mesmo erro. Eu vou citar aí, né, um texto que trata dessas três desvios sobre o estudo do Espírito Santo. O primeiro, o monarquianismo, né? O monarquianismo, ele nega que o Espírito Santo seja uma pessoa. Dentro, então, dessa linha de raciocínio, o Espírito Santo é uma força, né? Estilo George Lucas, né? A força está com você, né? Como que é lá? Então, é como se fosse simplesmente a força de Deus, não é uma pessoa. Só que nós vamos estudar e vamos ver que a própria Bíblia diz que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo opera, né, age. Então, uma força não tem sentimento. Então, não tem como você dizer que o Espírito Santo não seja uma pessoa. Mas o monarquianismo vai dizer isso, né? O Espírito Santo não é uma pessoa. Depois, outro erro aí, histórico, é chamado de arianismo. Talvez é o mais conhecido, porque a gente ainda tem um resquício dele, que são os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, na verdade, seguem essa doutrina do arianismo. Quando diz que o Espírito Santo não é uma divindade, da mesma forma que Jesus Cristo não é uma divindade. Né? Deus é único, Jeová é único. A Bíblia diz que o Senhor é único, mas subsistem 3 pessoas. Né? Nós não estamos falando que existem 3 deuses, mas que são 3 pessoas distintas que formam essa divindade. E a Bíblia nos dá elementos para isso. O arianismo ele vai negar tanto a divindade de Jesus, quanto a divindade do próprio Espírito Santo. Tá?
Já estudamos também sobre o arianismo, ou sobre os testemunhos de Jeová, quando tratamos sobre seitas e heresias, está lá no nosso na playlist lá. Se você depois tiver interesse de estudar um pouquinho mais, dá uma revisada lá, né, Gabriel? Então tem lá. E o terceiro movimento aí, irmãos, que é o macedonismo. O macedonismo, ele vai opor especificamente a divindade do Espírito Santo. Então, ele até reconhece a divindade de Cristo, mas rejeita a divindade do Espírito Santo. São 3 erros históricos do cristianismo, né? Porque, na verdade, o que a Bíblia revela é que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, é Deus com Deus, como as nossas confissões históricas, né, apontam para o fato de que ele é, portanto, a terceira pessoa e que tem na sua essência aí os atributos divinos, e por isso deve ser adorado, exaltado, engrandecido, na mesma igualdade que o Pai deve ser adorado, engrandecido, exaltado e glorificado, e que o Filho também tem que ser adorado, exaltado e glorificado. Então, segundo a Bíblia e a nossa confissão de fé, eu estou seguindo aqui o texto da confissão de fé de Westminster, ele vai dizer assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedendo do Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. E aí ele vai nos dar alguns textos aqui para provar a existência do Espírito Santo e a sua dignidade, né, de ser adorado como Deus. Temos o texto aqui de Gênesis 1, de 1, 2 e 3, que apontam para Deus, o Espírito de Deus e o Verbo, mas temos também outros textos interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Convido você a abrir lá em Mateus, capítulo 3, que é o registro do batismo de Jesus Cristo, o batismo de arrependimento, realizado por João, e Jesus como nosso representante. Ele participa, né, ele recebe o batismo de João, mesmo sem ter pecado nenhum, justamente para que você e eu hoje não precisássemos receber mais esse batismo. Mas nesse episódio, nós temos aqui a manifestação, ao mesmo tempo, das 3 pessoas da Trindade. Tá certo? Então vamos ver lá. Mateus capítulo 3. Eu vou ler a partir do 13. Ele diz assim, acompanha a leitura aí, por favor, irmãos. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Lembra que João é João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor como um profeta de Deus e que estava pregando, anunciando o batismo de arrependimento. Veja aí o que diz o verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Né? Se você lembrar lá em Marcos, se não me engano, no 15, ele vai dizer que é batismo para remissão de pecados. Tá bom? E aí Jesus então foi até o Jordão para ser batizado. Era um batismo de lavagem, precisava ser de lavagem, porque representava lavar os pecados. Então por isso que tinha que ser por imersão. Jesus recebe esse batismo em nosso lugar. Né? Não é o mesmo batismo que Jesus instituiu. A gente vai estudar isso mais um pouquinho para frente, mas é sempre bom relembrar. E aí ele então foi até João. O verso 14 nos diz: João, ou ele, porém o dissuadia dizendo: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João chega para Jesus e fala assim: mas eu que preciso ser batizado. Você não tem pecado nenhum para eu lavar, você não tem pecado nenhum para ser redimido. E aí Jesus então responde, verso 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Jesus é aquele que nos justifica diante do Pai. Ele é o nosso representante. Jesus recebe esse batismo de João, que é de remissão de pecados, de arrependimento,
para cumprir a justiça. Ou seja, ele faz isso no seu lugar e faz isso no meu lugar. O batismo de imersão Jesus já fez por nós. Tá? Isso é importante você relembrar. Que mais? Então, João o admitiu. Então, ele o admitiu. Aí agora o texto que eu quero chamar a sua atenção. Batizado quem? Jesus. Então, você tem aqui a segunda pessoa da Trindade encarnada, né? O verbo encarnado, a palavra encarnada, você tem aqui a pessoa de Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus descendo aqui como pomba, vindo sobre ele. Essa expressão como, né, aponta para uma situação que foi visível, mas alguma coisa meio inexplicável aqui, tá bom? Então vamos lá. Você tem a figura de Jesus e você tem agora a figura de quem mais? O Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, tá? Vindo sobre ele. O que mais? Verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia, o que a voz dizia? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. Então você tem aqui um episódio onde você tem as três pessoas distintas da Trindade atuando e se manifestando num único e mesmo evento, num momento específico da história, num local específico, ou seja, num contexto específico. Né? Então, Jesus encarnado, o Espírito descendo sobre ele, e a voz do céu que diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, existe uma doutrina que confronta a doutrina da Trindade, que diz que, na verdade, não existem três pessoas. É um único Deus e uma única pessoa, mas que essa única pessoa atua na história de um modo diferente. Então, e eles usam, inclusive, a ideia, da figura materna ou paterna. Então, você tem... vamos pegar aqui um exemplo qualquer, né? Vamos lá, a Vani. A Vani, ela é mulher, né? Ela é esposa e mãe. Mas é a mesma Vani. Não são três Vanites. Né? Então eles usam, Deus é um só e uma pessoa só. Só que num determinado momento, Deus é o Criador. Em outro momento, Deus é o Redentor. E em um outro momento, Deus é o Consolador. Como se fosse uma única pessoa exercendo atividades distintas durante a história da humanidade. Só que esse texto aqui, de modo especial, mostra que não é possível, porque nos é apresentado três pessoas distintas agindo no mesmo momento, no mesmo lugar, na mesma época, né? No mesmo evento, e cada um agindo de uma maneira distinta. Então são três pessoas distintas. Além dessa questão do batismo aqui de Jesus, apontar para a relação das três pessoas, nós vemos na instituição do batismo de Jesus, que é o batismo diferente do de João Batista, a instituição lá em Mateus 28, estabelecendo que o batismo seja realizado em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Abra lá, Mateus 28, verso 19. Mateus 28, 19 diz, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, essa forma batismal determinada aqui em Mateus 28 aponta para essa honra, para essa posição de honra, de glória, de exaltação das três pessoas da divindade. Tudo bem? Um outro exemplo que a Confissão de Fé nos coloca aí é 2 Coríntios 13, 13, que é o final da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que retrata da bênção apostólica. Né? Se você abrir lá, ele vai terminar aí a segunda epístola, rogando a bênção apostólica sobre a igreja,
E ele usa justamente a figura da pessoa de Jesus Cristo, do próprio Deus e do Espírito Santo, como sendo a fonte da bênção sobre os crentes. Então, 2 Coríntios 13 vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, tanto Jesus Cristo, quanto o próprio Deus, como o Espírito de Deus ou o Espírito Santo, são fonte da bênção sobre o povo de Deus, ou manifestado aqui na bênção apostólica. Depois, a nossa confissão de fé vai apontar, voltando para o Evangelho de João, que o Espírito Santo é, de fato, esse consolador, né? E que é digno de todo louvor e tudo mais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho de João. Volte para lá. João capítulo 15, o verso é de número 26. (15, 26) vai dizer assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então nós vimos na redação aqui da nossa confissão de fé, que o Espírito Santo então é a terceira pessoa da Trindade, procedendo de quem? Do Pai e do Filho. Baseado aqui em João 15, 26. Né? O Consolador, que é o Espírito da verdade, que procede tanto do Pai e que o próprio Cristo enviaria da parte do Pai. Então, procedendo do Pai e do Filho, porque no sentido do plano da redenção, foi dessa forma que foi estabelecido. Agora, quem que é esse Consolador? O Espiritismo kardecista vai falar que é ele. Né? Não, Jesus prometeu o Consolador, e o Consolador é o Evangelho segundo Allan Kardec. Os muçulmanos vão dizer que é o islamismo. Mas o que a própria Bíblia diz quem é o Consolador? Vamos dar uma pesquisada aí, né? Quando nós olhamos aí no capítulo 16, e aí vamos ler a partir do verso de número 7, aí acho que já é suficiente para entendermos. Ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, esse Espírito, ou o Consolador, é justamente o Espírito da verdade. É justamente aquele que vai nos conduzir à palavra que o próprio Cristo já nos havia anunciado. Consequentemente, nós temos aí a ideia de que esse Espírito, portanto, não é uma religião, mas é a terceira pessoa da Trindade que nos conduz aí à verdade do próprio Deus. Ainda no capítulo 17, no verso 24, nos é dito assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pelo menos é o que está aqui na relação.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aqui a confissão de fé, ela vai usar o fato de que Jesus tem toda a glória, para provar que não só Deus Pai é digno de receber glória, mas o Filho também e, consequentemente, o próprio Espírito Santo de Deus. Tem um verso aqui, deixa eu ver, eu não anotei aqui agora, deixa eu ver se eu o encontro para que fique mais claro ainda para você quem é aqui o Consolador. Capítulo 14, verso 25 e 26. João 14, verso 25 e 26. Ele diz assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, e aí ele dá um nome de quem que é o Consolador. Quem que é? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo não é o espiritismo kardecista, não é o islamismo, mas como o próprio Senhor Jesus diz, o Consolador é o Espírito Santo. Tá? Então o Consolador prometido por Jesus, ele tem um nome, ele é o Espírito Santo, e ele vai te fazer lembrar. Ou seja, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Tá. Então, qual que é o papel do Espírito Santo? Nós vimos que o Espírito Santo está atuando como Deus em todas as esferas, na criação, na redenção, consumação e tal. Só que quando se trata da redenção, o próprio Senhor Jesus disse que ele vai vir nos convencer. Né? Do quê? O que nós lemos aí? Do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, esse é um dos papéis do Espírito Santo. Mas vamos pontuar aqui algumas questões da ação do Espírito Santo em relação à obra divina. Então, o Espírito Santo, irmãos, como nós já vimos, ele é Deus. E, portanto, toda a obra divina tem a sua participação. A sua atuação e a sua presença estão em desde toda a eternidade. Tá? Então, quando você pensa, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, o Espírito Santo estava lá. Ou Deus criou todas as coisas através da sua palavra, mas o Espírito Santo estava lá. Nós vimos, inclusive, Gênesis 1:2, dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando ele, no Antigo Testamento, ele agia sobre os ungidos de Deus, né, os profetas, os sacerdotes, era o Espírito Santo agindo lá. Quando Deus, no Antigo Testamento, capacitava os crentes para exercer alguma função ou para realizar alguma tarefa específica, diz que o Espírito Santo de Deus vinha sobre aquele indivíduo. Né? Tem um texto interessante, que quando fala lá de Bezalel, que foi o grande mestre de obras do tabernáculo, né? E da construção dos utensílios do tabernáculo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e o capacitou para executar toda a sorte de projetos, né? E de artesanatos e de construções e tal. Então, veja, o Espírito Santo de Deus atua em todas as esferas que o ser de Deus atua. Então, ele atuou na criação, o Espírito Santo estava lá, atuando na criação, porque ele é um só com Deus. Né? Nós vimos, quando estudamos sobre a revelação, ainda lá em Prolegômena, em 2 Pedro 1, de 19 a 20, que o Espírito Santo foi quem inspirou os homens que o próprio Deus separou para trazer a revelação. Então, através do Espírito Santo, homens santos, né, profetas, escritores, falaram da parte de Deus e foram inspirados para o registro da revelação especial. Então, é o Espírito Santo quem inspira, né, ou que inspirou os autores bíblicos. Também vimos em João 16, que nós lemos, que ele age no homem, que ele age através do homem e também por meio do homem. Então o Espírito Santo ele age em nós, nos convencendo
ele age através de nós, nos conduzindo a buscarmos a presença de Deus, e por meio de nós, anunciando esse evangelho da salvação. Nós vemos que, vamos pegar esse texto lá de Atos 8, para que fique mais claro aqui essa atuação. Atos 8, 29. Que é o contexto lá de Filipe, o diácono. Verso 29 vai dizer assim: então disse quem? O Espírito a Filipe: aproxime-se desse carro e acompanhe. Então veja, o Espírito Santo agindo por meio de Filipe para evangelizar lá o eunuco. O verso 37, Filipe respondeu, né? É lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A crença do eunuco na palavra que foi pregada por Filipe, segundo que nós já lemos lá em João, foi mediante o convencimento de quem? De Filipe? Não, o Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando nós pregamos o evangelho para alguém e essa pessoa se converte, crê no evangelho, isso é fruto da ação de quem? Do Espírito Santo, porque é ele quem nos convence. Nós vemos também que no papel do Espírito Santo, ele aplica de modo eficaz a regeneração. Somente através do Espírito é possível que toda a obra de Cristo seja de fato aplicada no homem que foi alcançado aí pela graça de Deus. Então, é o Espírito Santo que aplica de modo eficaz a regeneração. E um contexto interessante, que diferencia, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, mas que diferencia a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre homens e mulheres que Deus havia separado especificamente para alguma tarefa específica. E agora, no Novo Testamento, ele habita no coração dos crentes. Ele habita na vida dos salvos, né? E isso faz toda a diferença. O pentecostal, geralmente, ele ainda fica com o pé nessas duas canoas, e é por isso que ele faz uma diferenciação. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo, o Espírito Santo já habita nele. Nós vamos ver isso mais para frente também, para contexto bíblico, para te confirmar. Então, se o Espírito Santo habita em você, mesmo, que você é convertido, o Espírito Santo habita em você, por que Deus tem que falar comigo para te falar? Se o Espírito Santo está em você. Isso acontecia no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo não estava em todo mundo. O Espírito Santo estava sobre o profeta. Aí o profeta vinha e falou: o Senhor mandou te dizer. Porque o Espírito Santo estava somente sobre quem? Sobre o profeta. No Novo Testamento, meu amigo, mudou. O Espírito Santo habita sobre todo aquele que é crente, todo aquele que já passou pelo processo do novo nascimento, inclusive produzido pelo próprio Espírito Santo. Então, se você é convertido, o Espírito Santo habita em você. E é ele que vai, inclusive, fazer você lembrar de tudo aquilo. É lógico que você tem que estudar para você lembrar, né? Mas é ele que te vai conduzir à verdade, é ele que vai conduzir as coisas. Então, há uma diferença gritante da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento quanto à atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Porque agora, no Novo Testamento, ele habita nos crentes. Então, ele habita naqueles que são de Deus. Você tem vários textos, Lucas, 1 Coríntios, que nos apontam para essa ideia. Daqui a pouco eu vou confirmar isso, mas eu não tenho tempo de ler todos os textos aqui com você. Depois, se for o caso, se tiver dúvidas, dá uma verificada lá. O que mais que o Espírito Santo faz? Ele ilumina a mente do cristão. Nós vimos, irmãos, que no período do revelacional, ele inspirou homens santos para registrar a palavra de Deus. Tudo bem? A inspiração é uma ação exclusiva do Espírito Santo e que foi utilizada no momento ou no período revelacional. Hoje não existe mais inspiração do Espírito Santo. Nós usamos esse termo
né, de uma maneira fora de contexto, mas, nossa, fulano estava inspirado. Ou então, um domingo que você vem que o sermão fala ao seu coração, mais do que o outro domingo, você fala, nossa, hoje o pastor estava inspirado. Foi aquele terno branco de garça dele. Né? Não existe mais essa inspiração. O que existe agora, a inspiração ocorreu quando do período da revelação. O que ocorre agora é a iluminação. Ele traz luz à minha mente, ao meu entendimento, para que agora, sob a ação dele, eu lendo a Escritura que foi inspirada, aquilo faz sentido para mim. Eu falo, puxa vida, é isso. Agora sim, agora eu entendi. Sabe aquela situação que você está ali lendo a Bíblia e você já tinha lido aquele texto várias vezes e de repente, puf, faz um sentido pleno, que você lê aquele versículo, nossa, eu até tinha decorado esse versículo, mas nunca tinha entendido dessa forma. Essa ação é a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Ele nos traz a luz da Escritura. Né? Às vezes você fala para um crente a vida inteira determinado assunto para ele, faz até assim, você tá entendendo? Aí passa, sei lá, 6 meses, a pessoa chega para você e diz, pastor, o senhor não sabe o que eu vi na Bíblia hoje. Aí você fala, o quê? Infeliz. Aí ele vem. Ele fala assim, olha, hoje eu li esse texto, olha, eu te ensinei isso há 6 meses atrás, e você falou que tinha entendido. Mas veja, o meu argumento não te traz iluminação. Eu posso aqui desenhar, né? E achar que eu estou abafando na minha didática e tal, e você está aí, ó, me enganando ainda, falando que está entendendo, e eu estou achando, tá? Mas não sou eu. Porque enquanto o Espírito Santo não iluminar, você não vai bater o olho e falar, puxa vida, agora sim. E aí você vem e compartilha comigo e fala assim, miserável, eu achei que ele tinha entendido, mas não era comigo. E o Espírito Santo só vai trazer talvez a iluminação tempos depois. Porque é a ação dele. Isso acontece às vezes, uma experiência de pai com filho, né? Você ensina a mesma coisa para o filho da vida inteira. Fala, não, agora ele aprendeu. Aí passa 18 anos, aí que você vê que ele aprendeu só depois de 18 anos. Acontece. Isso acontece na vida espiritual também. Então, irmãos, o Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa vida. Tá certo? Então, dentro desse papel, ele vai atuar em nós, é ele que nos preserva, é ele que nos dirige, é ele que nos convence, é ele que aplica a verdade de Deus na nossa vida, é ele que nos dá intrepidez para fazer a vontade de Deus, para pregar o Evangelho. Né? Essa ação do Espírito Santo de Deus é que nos move, inclusive, para servir e para engrandecer a Deus. O que mais que o Espírito Santo faz? Segundo a Bíblia, ele nos fortalece. Existem momentos de dificuldades na vida do crente e é o Espírito Santo que nos fortalece. Nos nossos dias, irmãos, existe um movimento dentro da igreja que acha que a mensagem motivacional é que fortalece o crente. Não é. É uma igreja que, infelizmente, já desprezou a ação do Espírito Santo e coloca em métodos e metodologias puramente emocionalistas, psicológicos, sei lá, neurolinguística, sei lá, mais o quê, né, para tentar motivar as pessoas e tirar as pessoas da depressão, tirar as pessoas da angústia, tirar as pessoas do medo, como se isso fosse possível, né? Mas isso só ludibria. Você engana as pessoas por um tempo. Dali a pouco a pessoa cai de novo e cai numa situação pior do que ela estava. Somente o Espírito Santo de Deus é que de fato pode nos fortalecer a alma. E é inexplicável, irmãos, quando isso é a ação do Espírito Santo. Acontecem situações terríveis na nossa vida, que as pessoas que estão fora falam, puxa vida, não é possível que ele está aguentando. Como que ele aguenta passar por uma situação tão terrível como ele está passando? É inexplicável. Quando é o Espírito Santo que está nos sustentando, é inexplicável. Tudo bem? Então, a Bíblia diz que é Ele quem nos fortalece. A Bíblia diz que Ele também é quem nos conforta. Ele, como uma pessoa, está ali sempre para nos consolar, para nos confortar.
A Bíblia diz que ele nos guia, ele nos direciona. E não só a nós, mas a igreja de um modo geral. Tem um texto muito interessante, lá de Atos, que Paulo estava saindo da viagem missionária, pregando para tudo quanto é lado, e o texto, Lucas vai registrar que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Olha que coisa interessante, né? Porque Deus estava direcionando eles para a Macedônia. Eles queriam ir para a Ásia Menor, e aí Deus fechou as portas, e Lucas vai registrar que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de ir para tal lugar pregar o Evangelho. Mas aí naquela noite eles tiveram um sonho e entenderam que Deus estava direcionando eles para ir para a Macedônia. Então é o Espírito Santo direcionando a sua igreja, o seu povo, porque a igreja está sob o governo e o direcionamento dele. Mesmo quando o homem tenta tomar as rédeas, muitas vezes, ele acha que está indo, né? Segundo a sua vontade, mas é sempre debaixo da ação, da direção e da condução do Espírito Santo. A Bíblia também vai dizer que o Espírito Santo nos santifica. Ele age, ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, ele direciona, ele que, de certa forma, nos impulsiona a buscar mais a Deus, buscar mais da palavra do Senhor. Vemos também que ele nos vocaciona, né, e nos dota para a obra. Ele nos chama para um ministério específico e nos dá dons específicos para a realização daquele chamado, né? Então, o próprio Senhor Jesus deixa em vários momentos para que os discípulos não se preocupassem em relação ao ministério que Deus estava confiando a eles, porque o próprio Espírito Santo de Deus, inclusive colocar palavras na boca deles, para eles responder, seja lá para quem for, seja para autoridade, seja para juiz, seja para reis, e eles falariam aquilo que deveria ser dito. Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E vemos também que ele preserva-nos, juntamente com toda a igreja, para o dia da redenção. Irmãos, sejamos sinceros, se não fosse Deus atuando no nosso próprio coração, nós ainda seríamos crentes? Não seria, nós já teríamos desanimado há muito tempo. Né? Se não é a ação do Espírito Santo em nos motivar, tantas frustrações, tantas desilusões, certamente eu já te frustrei tantas vezes. Né? Às vezes você criou alguma expectativa em relação ao pastor e eu, como homem, falhei contigo. Né? Talvez não te dei a atenção que você achou que eu devia ter dado, talvez não fiz a visita que você achou que eu deveria ter feito, ou a palavra que eu te falei não foi a palavra que você esperou que eu falasse. Então, se não fosse Deus cuidando do seu coração, da sua fé, eu já teria estragado tudo, e você também já teria estragado tudo. Então é Ele que nos mantém, né? É Ele que nos dá esse renovo, é Ele que dá essa preservação para, apesar das frustrações, das lutas, das dificuldades, dos esbarrões que temos na vida, mesmo assim a gente, não, mas o Senhor é quem me sustenta, é Ele que me direciona, e a gente continua mantendo firme aí o caminho. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus agindo dessa forma no nosso coração, irmãos, nós já teríamos desanimado, escandalizado, né? Por conta do pecado de um, de outro, e não estaríamos mais aqui. Mas o Espírito Santo, ele nos dá esse renovo dia a dia. Fechando aí sobre o papel do Espírito Santo, então, de um modo geral, nós podemos dizer que o papel do Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, é aplicar a obra da redenção realizada por Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, em conformidade com a vontade soberana de Deus, a primeira pessoa da Trindade, em todos aqueles que foram escolhidos para a vida. Então, Deus determinou, Jesus realizou e o Espírito Santo aplicou. Então, a ação, o papel do Espírito Santo é justamente aplicar esse plano da redenção. E como Filipenses 1,6 vai dizer, aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia final, o dia da nossa redenção. Então, o Espírito Santo é aquele que
nos mantém, né? E continua trabalhando na nossa vida, nos conduzindo a crescer no conhecimento, na intimidade, na comunhão, na adoração, né? E não é à toa que a Bíblia, então, exige que nós andemos no Espírito, que nós vivemos no Espírito e que nós nos enchemos, né? Ou enchamos do Espírito, né? Então, são exigências da Bíblia, por quê? Porque nós precisamos da ação do Espírito Santo para manter a nossa caminhada em fidelidade ao Senhor. Tudo bem até aqui, então? Depois, se você tiver, tem na apostila lá, irmãos, os textos todos. Aí, se você puder, depois dar uma conferida lá para reforçar. Então, como que o Espírito Santo atuava no período do Antigo Testamento, né? Eu mencionei isso rapidamente, vamos colocar aqui no slide. Sobre a atuação do Espírito Santo entre os homens, olhando para o Velho Testamento e para os dias do ministério terreno de Jesus, em contraste com nos dias de hoje, nós podemos citar as palavras de Billy Graham. Ele vai dizer assim, ó: no Antigo Testamento, ele veio sobre algumas pessoas, a sua escolha, permanecendo por um tempo determinado. O exemplo que Billy Graham vai dizer é o livro de Juízes. Ele vinha sobre os juízes, morria o juiz, o povo voltava, todo mundo fazendo as coisas erradas. Lembra disso? Por quê? Porque o Espírito Santo não estava sobre o povo. Ele vinha sobre alguém especificamente para dirigir o povo, para consolar o povo, para confortar o povo, para guiar o povo, para gerar perseverança no povo. Mas era temporário, vinha sobre a figura de alguém. Ou sobre o juiz, ou sobre o profeta, ou sobre o sacerdote, por aí vai. Então, ele veio sobre algumas pessoas. Os evangelhos mostram que ele agora mora com os discípulos, na pessoa de Cristo. Do 2º capítulo de Atos em diante, a Bíblia diz que ele agora está no povo de Deus. Ele habita em nós. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6,19. Então, no Antigo Testamento, ele vinha sobre alguns. No período do ministério terreno, ele habitava junto com os discípulos. E após o derramamento do Espírito em Atos 2, ele vem habitar, morar ou estar definitivamente no povo de Deus. Então, 1 Coríntios 6,19, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20 ainda diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, qual que é a diferença? O papel do Espírito Santo é o mesmo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Fortalecer, guiar, parará, papapá, consolar, tudo aquilo que nós vimos. Só que a diferença é que no Antigo Testamento, ele vinha sobre algum indivíduo específico e através desse indivíduo, então ele consolava, ele atuava, ele lembrava, ele ensinava, ele dirigia, tarará. Determinado tempo depois ele ia embora. Tá? E, inclusive você tem casos que ele veio, agiu de um fato, capacitou, dotou, vocacionou uma pessoa para uma atividade específica, a pessoa realizou aquela atividade e depois o Espírito Santo simplesmente deixou e foi embora. Tudo bem? Isso no Antigo Testamento. No período de Jesus, ele habitava junto com os discípulos. Veja que só depois da ressurreição, Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. Né? Eles estavam sob a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo estava agindo ali sobre ele, só que você vê em vários momentos ainda no Evangelho que os discípulos não entendiam. Jesus desenhava, fazia um milagre, e aí os discípulos olhavam para o cara do outro e falavam assim: o que ele quis dizer com isso? Aí você fala: meu Deus. Hoje você fala: meu Deus, porque você tem o Espírito Santo. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, você ia ser mais tapado que eles. Não ia entender do mesmo jeito. Então, no ministério terreno de Jesus, você vê a ação e a atuação do Espírito Santo nos discípulos, mas ao mesmo tempo não estava habitando neles definitivamente. Isso só acontece depois de Atos 2, quando aí vem e habita sobre os crentes, e aí então o Espírito Santo passa a habitar
na vida daqueles que creem em Cristo. Tudo bem até aqui? Então essa é uma diferença gritante. É por isso que você, como crente, já regenerado em Cristo, você não precisa de revelações novas. Você não precisa de profecias. Eu não preciso chegar aqui e falar, eis que o Senhor manda te dizer. Porque o Espírito Santo está em você, meu amigo. Seria, inclusive, ilógico. O Espírito Santo mandou te dizer. Mas ele está aqui comigo e não falou nada? Que coisa é essa? Isso acontecia no Antigo Testamento. Tudo bem? Hoje as pessoas manipulam isso de uma maneira para gerar uma dependência espiritual. Eu sou mais espiritual que você, então o Espírito Santo fala comigo, não fala contigo. Então você tem que depender de mim. Tudo que você for fazer na vida, você pergunta para mim. E tem muito pastor aí que está querendo exercer o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Tem comunidade, inclusive, que o pastor é quem determina com quem as pessoas vão se casar. Determina se você vai vender o carro ou não. As pessoas fazem esse pastor o Espírito Santo na vida dela. Pastor, eu vou tirar férias, eu não sei se eu devo viajar. O pastor fala assim, eu vou orar e depois eu te falo. Guru agora, virou indiano. Miserável. Deus, fala com ele agora, o Espírito Santo só está nele. Isso é antibíblico, irmãos. Aí o cara falou, mas eu sou ungido do Senhor. Meu amigo, não existe mais pastor ungido. Pode derramar 10 litros de óleo sobre a sua cabeça. Não existe mais unção, porque não existe mais sacerdócio levítico. Tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, não é possível. Aí vem ainda, estraga o carpete da igreja, porque derruba lá, um monte de 10 litros de óleo na cabeça do cara. Está ungindo o pastor, agora é ungido o pastor. Pastor é ungido, não se toca no ungido de Deus. Não tem mais. Porque o sacerdócio levítico já era. Jesus já acabou com a lei cerimonial. O que está em vigor agora é o sacerdócio de Melquisedeque, onde Jesus é o sumo sacerdote. E todos os crentes são o quê? Sacerdotes. Pedro vai dizer isso. Você é um sacerdote real ainda. Porque o sacerdote de Melquisedeque, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, por isso que você exerce, você reina com Cristo hoje. E o Espírito Santo está em sua vida. Não tem mais ungido do Senhor. Você é sacerdote. É a doutrina, uma das mais bonitas do protestantismo, da Igreja Reformada, que é o sacerdócio universal dos santos, dos crentes. Você tem livre acesso ao Pai, você não precisa confessar o seu pecado para mim, para eu falar assim, reza 10 Ave Maria. Meu Deus do céu, Jesus já morreu na cruz, a redenção já foi realizada, o preço já foi pago, o Espírito Santo já habita em você. Agora viva. Viva como discípulo, é isso que se espera de você. Agora, não em dependência de um outro homem carnal, pecador mortal, dizendo que é ungido sobre sua vida. Isso não existe mais. O pastor, ele só exerce uma função dentro do corpo de Cristo, da qual ele foi vocacionado e dotado para aquilo. A minha oração não é mais poderosa do que a sua oração. Você não precisa beijar minha mão. Pastor, me abençoa. Põe a mão sobre os meus filhos. Não precisa disso. Porque você é tão sacerdote quanto eu sou. E isso só é capaz porque o Espírito Santo veio nos habitar sobre todos nós. Tá? Então, hoje a diferença é que o Espírito Santo habita no crente. Para a gente terminar hoje, pastor, mas e quando que eu recebi o Espírito Santo? Quando que o crente recebe o Espírito Santo? Quando você vai para a doutrina pentecostal, neopentecostal, principalmente pentecostal, ele vai dizer que o batismo com o Espírito Santo, ou recebendo com o Espírito Santo, é uma experiência posterior à conversão.
Eles vão dizer isso. E que geralmente tem que ter manifestação dos dons carismáticos e tudo mais. Mas o que a Bíblia de fato diz, pastor? Vamos lá. Quando então que recebemos o Espírito Santo? Segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é quem enviou o Consolador, o seu Espírito. Nós já vimos lá que o Consolador é o Espírito e é Ele, Jesus, quem enviou. Ele foi derramado sobre os primeiros discípulos lá em Atos 2, na conhecida festa de Pentecostes. E o objetivo do Espírito Santo ser derramado, segundo Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis o quê? Era para testemunhar, para anunciar, para proclamar, né? Então, o objetivo principal era me capacitar, além de aplicar a regeneração na minha vida, é me capacitar para testemunhar de Jesus. Segundo, então, o entendimento das Escrituras Sagradas, nós podemos dizer que o eleito, aquele que Deus separou para a sua própria glória, ele recebe o Espírito Santo no momento em que ele é confrontado com o Evangelho, ou pelo Evangelho, e ele crê nesse Evangelho. No momento em que ele ouve o Evangelho e crê. Agora, nós sabemos que ele só vai crer porque o próprio Deus é que deu essa fé, né? Para que ele creia. Isso está lá em Efésios. Então, nós vamos ver 2 textos aqui para te provar aí quando que você recebe o Espírito Santo, ou como alguns chamam, né? Quando você é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, do Espírito Santo, seja lá qual o nome que porventura você está acostumado aí. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, nós já falamos sobre salvação, irmãos, mas então nós vimos que Efésios trata que a salvação, nós somos salvos, pela graça. Então, somente pela graça. Mediante a fé. E a fé não vem de nós, é um presente de Deus. Lembra disso? Efésios 2:8. Tá? Qual que é a grande dificuldade? A maioria dos lugares você pergunta, nós somos salvos por quê? Ele fala assim, nós somos salvos pela fé. Porque é ensinado na maioria das igrejas que a salvação é pela fé. Não, a salvação é pela graça. Só que essa graça é aplicada mediante a fé. E uma fé que não vem de nós, é um dom de Deus. Então, mas para as igrejas que creem que a salvação é pela fé, aí eu criei, por isso que eu sou salvo. Eles colocam, então, que a fé é algo nascido no próprio homem. E que por isso ele tem méritos para salvar. Para ser salvo, tá? E não é isso que a Bíblia ensina. Então, eu só vou crer se Deus me deu a chamada fé salvadora. Né? Nós já trabalhamos aqui, existem pelo menos 4 tipos de fé na Bíblia. A fé como crença, a fé como virtude, a fé como dom espiritual e a fé salvadora. Tá? A Bíblia diz que até o diabo crê. Ele tem fé. Olha que coisa maravilhosa. Só que é fé salvadora? Não. É fé como virtude? Não. É fé como dom? O Espírito Santo deu o dom da fé para Satanás? Lógico que não. Que fé que é essa? É a fé, a crença, que todo mundo tem, que é algo inato no ser humano. Tudo bem? Mas, para a salvação, nós precisamos receber a fé salvadora, que vem de Deus. Então, você só crê porque Deus te deu essa fé. Mas vamos lá, Efésios, então, capítulo 1, vai falar sobre a salvação. Vamos relembrar aqui alguns versos. Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então veja, a salvação é a ação de Deus. É Ele que nos escolheu, Ele que nos predestinou, nele. Não foi nada em nós, nele. E em amor. Né? A predestinação está pautada no amor de Deus, esse amor incondicional de Deus. E aí ele vai falando aí da redenção, verso 7, tal. Verso 11, no qual fomos feito heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Presta atenção agora no verso 13. Em quem também vós,
depois que o quê? Que ouvistes o quê? A palavra do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando que eu sou selado com o Santo Espírito da promessa? No momento que eu ouço o Evangelho da minha salvação e creio nele. Só que eu sei que eu só vou crer nesse Evangelho mediante a ação de Deus. Então, no momento da minha conversão, o Espírito Santo vem e me sela. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando que o crente recebe o Espírito Santo? No momento da conversão dele. Eu sou selado com o Espírito Santo no momento da conversão. O meu batismo com o Espírito Santo é no momento da minha conversão, da regeneração. Tudo bem? Outro texto que prova isso, volta lá para Atos, Atos 19. Atos capítulo 19, verso 1 e 2. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, quando você creu, quando você acreditou no Evangelho, você recebeu o Espírito Santo? Por que Paulo faz esse tipo de pergunta? Porque ele estava em dúvida se esses homens de fato eram discípulos ou não. E ele vai descobrir que, na verdade, esses homens não eram discípulos de Jesus, eles nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. E aí o que acontece? Ele prega o Evangelho sobre eles, batiza segundo o batismo de Jesus, porque eles só tinham recebido o batismo de imersão lá de João, e aí com a imposição de mãos eles recebem o Espírito Santo, inclusive falam em línguas porque eram gentios. Então, qual que é o momento que eles recebem o Espírito Santo? No momento em que eles ouvem o Evangelho da salvação e creem. O padrão da pergunta de Paulo aponta para um padrão. As pessoas recebem o Espírito Santo no momento em que creem. Recebeu o Espírito Santo quando crestes? É nesse momento. Aí você fala, não, pastor, mas lá em Atos 8, os samaritanos creram, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Nós vamos estudar depois Atos 8 e vamos ver por que o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Inclusive, Lucas registra aquilo lá como sendo algo fora do normal. E o motivo por que os samaritanos haviam crido na pregação de Filipe, que era o diácono, e não tinham recebido o Espírito Santo, é porque os apóstolos tinham que vir, e eles receberam o Espírito Santo através da mão dos apóstolos. Então era um momento de transição para mostrar para os apóstolos que Deus estava recebendo os samaritanos e depois os gentios dentro da igreja. Mas o normal, a tendência natural é que eu recebo o Espírito Santo, eu sou batizado do Espírito Santo quando? No momento que eu creio, ou seja, no momento da minha conversão. Tudo bem? O batismo que Jesus instituiu depois serve como sinal de que eu estou já em comunhão com Deus. Mas não é que eu recebo o Espírito Santo no batismo. Eu recebo o Espírito Santo na conversão. No momento em que eu ouvi o Evangelho e criei. Tudo bem até aqui, irmãos? Nós vamos reforçar isso aí na sequência dos estudos. E aí, para a semana que vem, se Deus permitir, aí a gente começa a tratar sobre o que significa viver no Espírito Santo. E aí vão começar a falar sobre os dons carismáticos. Pois não, Dom Gertrude? Então, tá. Na verdade é o seguinte, tem coisa, irmão. Esse aí é um xarope. O cara que falou isso aí, eu nem sei quem que é, mas você pode falar para ele, o meu pastor falou que você é um xarope. Porque ele está querendo chamar para si uma autoridade de profeta que ele não tem. Então, quando ele chega na televisão, o cara fala assim, eu sou profeta de Deus, e Deus manda me dizer, você tem que ouvir a mensagem que Deus mandou para você através da minha vida. Na verdade, ele é um anticristo, porque ele está se colocando no lugar de Cristo. Então, por isso que eu falo que é um xarope. Não existe mais isso.
Então, agora confirmou que é xarope mesmo. Então veja, irmãos, cuidado. Tem coisa que é melhor nem assistir e nem ouvir. Tá? Tem gente que se diz profeta por aí, pregador aí, que estão aí na internet, que olha, nada diferencia o ensino que ele está dando de qualquer outra heresia que porventura apareça por aí. Né? Como chama lá? O Clodovil, nas manhãs das semanas, na década de 80, às vezes falava mais de moralidade, de coisa certa, do que esses caras estão falando hoje por aí, se colocando como profeta de Deus, como enviados de Deus e tudo aí. Então, cuidado. Fique com as Escrituras. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, leia a Bíblia, que o Espírito Santo vai te conduzir, vai te iluminar e vai te dar clareza. Se alguém puxou para si uma autoridade de que só ele tem o Espírito Santo, de que só ele tem a palavra de Deus, de que só ele tem a revelação de Deus para a sua vida, pode jogar fora. Já deixa de seguir, porque já se colocou no lugar de Cristo, biblicamente falando, é um anticristo. Então, pula fora. Ah, mas ele fala coisa tão boa. Oi, Satanás também fala coisa boa, quando ele quer, para enganar e para te conduzir para longe de Deus. Então, cuidado. Ele se faz de anjo de luz, diz a Bíblia. Ministro de luz, ministro de justiça, para enganar, se possível, aqueles que dão trela para ele. Então, cuidado. Tá? Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente continua aí tratando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. O que eu quero que você grave aqui, ele é uma pessoa da Trindade, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, tem a mesma essência de Deus, e que, portanto, nós devemos glorificá-lo, exaltá-lo como sendo o próprio Deus. E que ele habita na vida de todos aqueles que já passaram pela conversão, o novo nascimento. Tá bom?